Muito bom dia! É uma alegria nós podermos estar juntos novamente para agora iniciarmos uma nova série da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar abordando o tema Conhecendo o Espírito Santo. Nós vamos assim estudar a palavra do Senhor. Então é importante nós conhecermos o mundo espiritual. Por falar em mundo espiritual, eu quero, antes de tudo, encorajar você a estar assistindo a um vídeo, até eu deixei aqui no descritivo dessa mensagem, falando sobre o mundo espiritual, que faz parte de uma série que a Igreja Batista Central de Belo Horizonte esteve estudando agora no mês passado, em setembro, e tem aqui uma mensagem do pastor Paulo Mazzoni, que nós amamos muito, ele tem sido muito usado por Deus nesse ministério e compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero encorajar você a assistir essa mensagem, porque fala sobre o mundo espiritual e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estar abordando aqui durante esse período deste mês, que vamos estar estudando sobre o Espírito Santo. Nós queremos nessa manhã, primeiramente, abordar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é uma força? É algo assim, uma ação poderosa que atua na vida das pessoas? O que nós entendemos, né, sobre o Espírito de Deus? Queremos conhecer um pouquinho sobre isso. Outras coisas também, será que o Espírito Santo ele só foi marcante, atuante no Novo Testamento, quando Jesus deixou aquela promessa para nós que seríamos revestidos com o Espírito Santo? O que é ser revestido com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo só atua depois na nova aliança, não atuou no Antigo Testamento? Nós vamos conhecer um pouquinho dessas coisas aqui nesta manhã. Para nós entendermos a pessoa do Espírito Santo, quando eu falo pessoa do Espírito Santo, eu já quero aqui, né, trazer a ideia de que é uma personalidade. Por quê? Porque ele tem atributos de uma pessoa. Ele sente, ele se entristece, ele se alegra, ele considera, ele raciocina, ele também ajuda nas nossas limitações, orienta, consola. Então ele tem atribuições como de uma pessoa. Então é importante nós entendermos isso. Agora, antes de qualquer tratativa sobre o Espírito Santo, será que o Espírito de Deus é Deus? Será que o Espírito de Deus é um pedaço de Deus? Você já deve ter ouvido falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é o que os teólogos chamam de trindade. Vamos conhecer sobre o que é a trindade, né? Eu não quero aqui me deter muito em conceitos teológicos, mas é importante nós entendermos algumas coisas que são essenciais, porque sem elas nós não vamos compreender como é que é a ação do Espírito Santo na nossa vida e nem na vida da humanidade. Eu quero dar uma ilustração aqui para vocês antes de qualquer coisa. Vamos a essa ilustração.
Lá no Antigo Testamento, os profetas costumavam se pronunciar ao povo de Israel dizendo assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, se está falando que ele é o único Senhor, eu quero aqui trazer também um conceito dessa palavra único, né? Único, no texto original é a palavra errad. Errad do hebraico é uma noção de unidade composta. Nós vimos aqui nessa ilustração que eu acabei de mostrar para vocês, o exemplo de uma unidade composta. Quando fala assim, o único Deus, esse único aí, mas é uma unidade feita por 3 pessoas. O que são essas 3 pessoas? É justamente o Deus, Criador do universo, que nós chamamos e conhecemos como Pai Eterno, o governador do universo, tem o Filho, que é o Redentor, o Salvador do mundo, o único Filho de Deus, e o Espírito Santo, que age como o Consolador, que Jesus prometeu que viria para estar presente com todos aqueles que creram nele, e ele estaria enviando da parte do Pai o Espírito para caminhar conosco todos os dias. Essas 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles formam uma unidade composta, uma unidade que atua em perfeita harmonia e comunhão, semelhante a essas imagens que nós vimos. Olha, quando você vê lá nas Escrituras que o exército pelejou como fosse um só homem, quer dizer o quê? Que todos aqueles homens unidos, juntos, estavam em perfeita harmonia, sincronizados nas suas ações, cada um fazendo a sua parte, porém em perfeita harmonia. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam. Nenhum deles, nenhuma dessas 3 pessoas atuam sem o conhecimento da outra parte. Tudo o que eles fazem é em perfeita harmonia, sincronizados, trabalham juntos, mas são 3 pessoas distintas. Eu quero mostrar aqui para você, na palavra do Senhor, nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos que vão esclarecer isso de uma maneira mais assim efetiva. Eu gosto muito de usar os textos bíblicos porque os textos bíblicos eles nos apontam para a verdade. Eu não gosto de ficar falando assim, eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu gosto de testificar e comprovar através das Escrituras aquilo que nós estamos estudando. Então vejamos aqui. O texto, por exemplo, lá de Mateus, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, quando Jesus Cristo foi batizado, ali nos mostra o aparecimento das 3 pessoas simultaneamente, só para nós termos a clareza nisso, que são 3 pessoas distintas, mas formam um único Deus, ou seja, um Deus que atua em unidade, é a divindade, ou o que nós chamamos de trindade, por isso que é trindade. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Aqui João Batista teve o privilégio, a oportunidade de ver Jesus Cristo ali na sua frente sendo batizado. E quando Jesus Cristo estava sendo batizado para cumprir as Escrituras, ele viu os céus abertos. E dos céus abertos ele ouviu uma voz lá de cima que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus, o Pai, falando a respeito do seu filho, e João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, na forma de uma pomba. Então aqui nós vemos a manifestação das 3 pessoas de uma maneira muito clara. Então a Trindade é exatamente isso, é a manifestação
das três pessoas distintas, mas que atuam em harmonia, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, todos os três são pessoas distintas, pessoas diferentes, mas cada um faz o seu papel em perfeita harmonia um com o outro. Lá também no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 17 e 18, diz assim para a gente: disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus, nós temos consciência de que Ele é Deus, ou seja, Ele faz parte da Trindade, Ele faz parte da divindade. Então, quando Jesus falava do seu Pai, estava falando de Deus, o Criador, os judeus não compreendiam, não estavam entendendo isso. E ele estava se igualando a Deus, porque na verdade Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é parte integrante da Trindade. Aqui também no texto de João, no capítulo 5, no verso 19, Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Olha, como eu disse, nenhum deles faz algo sem o conhecimento do outro, porque eles trabalham em perfeita harmonia, trabalham sincronizados, trabalham em unidade perfeita. Diz o texto também no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 49 e 50. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Veja, nada Jesus fazia sem o consentimento ou sem a orientação do Pai. E ainda lá no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 9 e 10, Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E vocês estão percebendo? Jesus estava revelando quem era o Pai, revelando na pessoa do Filho. Ou seja, ele estava revelando o caráter de Deus, ele estava revelando a natureza poderosa do Senhor, no seu aspecto, por exemplo, de amor, de cuidado e de poder. E o poder que Jesus estava ali sobre a face da terra, exercendo, curando os enfermos, abençoando as pessoas, sondando o que estava no coração das pessoas, ele o fazia porque o Espírito de Deus estava com ele, o Espírito de Deus desceu sobre ele e eles ali trabalhavam sempre em unidade, em perfeita comunhão. Bem, como são três pessoas distintas, eles exercem também papéis diferentes, eles têm atribuições diferentes. Vejamos o que diz a Escritura. Quando se fala de Deus, o Pai, o Criador, né? Deus aí, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 fala assim: Deus criou os céus e a terra. Deus, é interessante que lá no original hebraico, a palavra Elohim, que é traduzida como Deus, toda essa terminação im quer dizer plural. Elohim é como El é a tradução de Deus, Elohim também é traduzido como Deus, porém ela tem uma forma como se fosse um Deus composto, porque na verdade havia ali a ação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém diz aqui o texto, ainda no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava sobre, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pairava sobre a face das águas. Então nós vemos aqui Deus, o Criador, começando a criação, e ainda o Espírito de Deus movendo sobre a face das águas. Diz ainda lá no versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, quando ele fala façamos, é certamente porque há mais de uma pessoa, né? Você não ia falar consigo mesmo, olha, vamos fazer? Não, façamos, é porque ali estava a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aqui confirmar isso. Lá interessante que no livro de Provérbios, no capítulo 8, o Salomão ele descreve a sabedoria de uma maneira personalizada, ou seja, como se fosse uma pessoa. Porque, em verdade, ali ele está fazendo uma referência à palavra de sabedoria, ou a palavra viva de Deus. Jesus é reconhecido como a palavra de Deus. O logos do grego logos quer dizer palavra, verbo. Então, Jesus é reconhecido como a sabedoria de Deus. E nós lendo o texto de Provérbios no capítulo 8, diz lá no verso 22, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade. Ele está fazendo referência aqui à palavra, ele está fazendo referência aqui à sabedoria, como se ela fosse uma pessoa. E eu creio que, pelo contexto, está fazendo referência justamente à pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Diz ainda, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ele está fazendo referência aqui a Jesus, o Filho de Deus. Bom, então, quando a Bíblia fala lá de Deus, né, Deus, a pessoa do Pai, criando o universo, estavam ali os três presentes na criação. Então, o Espírito de Deus estava lá presente, porque o Espírito de Deus pairava, movia-se sobre a face do abismo. O arquiteto, né, o construtor de tudo isso, que aqui em Provérbios está sendo personificado como a sabedoria, é a pessoa de Jesus, e Deus, que estava pela sua palavra ordenando, haja luz e houve luz. E Deus foi formando todas as coisas no universo. Bom, Deus, o Filho Jesus Cristo que nós conhecemos, ele teve um papel importante. A natureza de Deus é espiritual, ou seja, Deus é espírito, ele não é uma matéria. Jesus, ele também é espírito. No entanto, ele se fez carne. Para quê? Para que ele pudesse cumprir o seu papel como salvador do mundo. Ou seja, ele pudesse fazer a expiação do pecado, pudesse trazer a redenção, sofrer a pena do pecado, como homem mesmo. Então, Jesus, ele se fez carne. Diz o texto lá, primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 2 e 3, diz assim, vocês podem conhecer o Espírito que provém de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus como tendo vindo em carne, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, agora já está no mundo. Então, João estava dando aqui uma alerta, né, uma orientação para a igreja e para os discípulos, de que se
alguém falasse que Jesus não veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Por que era necessário Jesus vir em carne? Para que ele pudesse sofrer o dano do pecado, para que ele pudesse assumir a culpa do pecado e ele pudesse também experimentar o que nós experimentamos. Por isso, Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele sofreu sim como homem e não como espírito, né? Jesus tinha uma natureza espiritual, mas ele se fez carne. Para quê? Para assumir o pecado da humanidade. Diz também no Evangelho de João, no capítulo 1. Agora nós vamos entender aqui sobre essa questão de Jesus Cristo, que é personificado ali na pessoa da sabedoria, lá em Provérbios. Aqui no Evangelho de João diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões diz era o verbo. Na verdade, essa palavra aqui, palavra, é logos do grego, que significa palavra, verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ainda diz lá no verso 14, verso 18: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, um dos papéis de Jesus é fazer Deus conhecido aos homens. Então, Jesus Cristo se manifestou em carne para que pudesse trazer a revelação de Deus. Por isso que ele falou, né, com os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Por isso ele falou ao Filipe: por que me dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você não crê que o Pai está em mim e eu estou nele? Então, Jesus Cristo é o unigênito de Deus. O que quer dizer a palavra unigênito? Unigênito é o único que foi gerado, ou, em outras palavras, filho único. É isso que quer dizer unigênito. Então, ele é o Filho único de Deus. E agora vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, segundo as Escrituras, ele é o Consolador, ele é aquele que capacita o homem, é aquele que dá condições para o homem perceber, aprender. Ele é o mestre que nos ensina e nos dá entendimento para compreender o que Deus quer falar conosco. Diz aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16 e 17, o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Estará dentro de nós. Ele vive, aqui diz, ele vive com vocês, ele vive convosco. O que quer dizer isso? João está falando aqui, aliás, Jesus está falando no Evangelho de João que o Espírito de Deus já habita no meio de nós, porém ele estará em nós. Aqui Jesus já está fazendo referência ao batismo com o Espírito Santo. Nós já vamos ver daqui a pouquinho sobre qual era a forma da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Velha Aliança, e o que foi essa promessa de Jesus, que nós estaríamos com o Espírito Santo em nós. Nunca o Espírito de Deus deixou de atuar sobre a terra. Ele atua desde a criação, como nós acabamos de ver. E ele estaria atuando de uma maneira muito particular e especial na vida daqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que entregaram os seus corações a Cristo e foram transformados pelo poder de Deus. E nós já vamos falar ainda daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa diferença, né, da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Diz ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar tudo o que eu disse. No capítulo 15, ainda do Evangelho de João, no verso 26, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Talvez algumas pessoas, alguns estudiosos, até utilizando essa passagem bíblica, chegam a afirmar que o Espírito Santo só veio a partir do Novo Testamento. Desculpa. Que só veio a partir do Novo Testamento. E não é verdade. Nós vimos que o Espírito de Deus atua no Velho Testamento, na Antiga Aliança. E o que Jesus quis dizer aqui quando ele falou assim, quando vier? Jesus está fazendo aqui uma manifestação muito clara de uma ação do Espírito Santo na vida dos homens. Por isso que nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma ação distinta daquela simples ação do Espírito Santo que opera no nosso meio, para nos ensinar a palavra, para nos dar entendimento, para até nos fazer compreender o Evangelho. Então, nós veremos mais adiante que isso Jesus está dando aqui, falando muito claramente a respeito da promessa do batismo com o Espírito Santo. Quando ele vier, diz ainda lá no capítulo 16, no verso 8 a 11, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, nós vemos aqui Jesus falando muito claramente a respeito do Espírito Santo, a respeito do Conselheiro, a respeito daquele que viria para dar convicção aos homens sobre o pecado, sobre a justiça, né, e sobre os juízos de Deus. Nós vamos ver agora como era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Nós vamos ver alguns exemplos da ação do Espírito de Deus. Precisamos conhecer essa pessoa maravilhosa, essa pessoa do Espírito Santo. A ação do Espírito de Deus era muito marcante na vida dos profetas, dos servos do Senhor, dos reis. Nós vamos ver aqui, por exemplo, Deus falando a Moisés a respeito daqueles 70 líderes que o Senhor chamou para dividir assim a carga de conduzir o povo de Israel junto com Moisés. Teve uma época que o Senhor mostrou a Moisés, Moisés, você não tem como conduzir esse povo sozinho. Eu quero que você separe 70 líderes. E aí Deus disse o seguinte a Moisés: eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então, aqui Deus está falando a Moisés que iria tirar dessa porção que estava sobre ele, do Espírito Santo, e de repousar sobre a vida daqueles 70 líderes. Quando fala assim, tirarei do Espírito que está sobre você, não está dizendo que ia tirar o Espírito de Moisés e colocar sobre os 70 líderes. Não. Vamos entender aqui o que as Escrituras estão querendo dizer. Quando você está, por exemplo, as mulheres estão fazendo um bolo, e ela vai lá na farinha de trigo, na vasilha da farinha de trigo para fazer o bolo, ela tira do trigo a porção necessária para fazer o bolo. Então, tirar daqui de Moisés está fazendo referência à porção de unção que estava sobre Moisés, também agora estaria sobre aqueles 70 anciãos. E se você for lá examinar as Escrituras, verá
como que eles, inclusive, até profetizaram lá no meio do arraial, onde eles estavam, porque eles receberam do poder do Espírito Santo que veio sobre eles quando eles foram ali ungidos, conforme a palavra do Senhor. Lá no período dos juízes, também, os juízes recebiam a visitação do Espírito Santo para poder julgar Israel. Todas as vezes que Israel estava em apuro, eles clamavam ao Senhor e Deus levantava juízes para auxiliar e para trazer livramento ao povo de Israel. Então, o Espírito de Deus, no Velho Testamento, nós estamos observando que ele vinha de maneira assim pontual. Ele vinha sobre as pessoas para capacitar as pessoas, para realizar algo. Por exemplo, lá no Juízes, no capítulo 3, no verso 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Então, assim, o Espírito de Deus cooperava com os juízes. Diz as Escrituras que o Espírito Santo veio sobre Sansão, que o Espírito Santo veio sobre Gideão, e Deus deu a eles o livramento dos seus inimigos. Então, assim, o Espírito de Deus, bem presente, atuando ali no Antigo Testamento, vinha sobre os seus servos para lhes capacitar com poder para realizar o que era necessário fazer. Porém, não ficava fazendo morada, habitando dentro deles, semelhante ao que vai acontecer no Novo Testamento, quando Jesus fala que eles seriam revestidos, batizados com o Espírito Santo. E não somente estaria no meio deles, mas faria morada dentro deles. Lá também, quando o rei Saul foi separado, ungido pelo Senhor, veja o que está lá em 1 Samuel, capítulo 10, no verso 9 e 10. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Aqui nós estamos vendo Saul sendo revestido pelo poder do Espírito Santo para ser rei de Israel. Como eu falei com vocês, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha de uma maneira pontual para abençoar os profetas, os governadores e juízes de Israel, os servidores do Senhor para realizar alguma operação especial, como foi no caso lá, os líderes de Moisés, aqueles também que receberam aquela unção poderosa do Espírito Santo para poder, com criatividade, fazer a construção do templo, a tenda da congregação, a construção do templo não, a tenda da congregação, conforme o modelo que Deus tinha dado a Moisés. Veio lá, o Senhor ungiu aqueles trabalhadores, aquelas pessoas com uma capacitação especial para que eles pudessem fazer todas aquelas atividades. Também o Espírito Santo se retirava das pessoas quando já tinham concluído alguma tarefa ou quando elas estavam rebeldes ou quebrava uma aliança com o Senhor. Aqui, por exemplo, ainda sobre Saul, nós vamos observar em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 14, quando o Espírito Santo se retirou de Saul. Diz lá o texto: Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, o Espírito Santo se retirou de Saul, e um espírito maligno que teve a permissão de Deus para ir atormentar a vida de Saul. Nós estamos então vendo que a ação do Espírito Santo ali no Velho Testamento vinha de maneira pontual para capacitar os seus servos. E os profetas, evidentemente. Lá em Neemias, no capítulo 9, no verso 30, deixa assim evidenciado para a gente: e durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Aqui Neemias falando
a respeito do povo de Israel, dos filhos de Israel, que muitas vezes foram advertidos, alertados pelos profetas. E como que os profetas faziam isso? Eles faziam usados pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vinha sobre eles, como disse Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a curar os que estão enfermos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, a unção e o poder do Espírito Santo vinha sobre os seus servos e eles eram usados pelo poder de Deus. No Novo Testamento, agora que nós vamos ver a ação do Espírito Santo, veio marcar uma nova época, o derramamento do Espírito Santo que havia sido profetizado por Joel, lá no Antigo Testamento, agora estaria se cumprindo conforme aquilo que Jesus prometeu. O Espírito Santo, ele habita com vocês, ele está no meio de vocês, está agindo no meio de vocês, porém agora ele estará em vós, estará em vocês. Então, veja, a ação do Espírito Santo, ele veio agora muito para confirmar o testemunho de Jesus e capacitar os homens para ser testemunha de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 48 a 49, diz assim: vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Do poder do alto. Ele está fazendo referência aqui ao revestimento do poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha de Jesus. Diz ainda lá no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que está assim caracterizando uma nova época, uma época do derramamento do poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles que creram em Jesus e ser testemunhas dele. Por isso, diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 3, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos compreender isso aqui. Jesus está falando que confessar Jesus, ou seja, crer nele de todo o coração e dizer diante dos homens que ele é o Senhor, só fazemos isso se recebermos o entendimento que vem pelo Espírito de Deus, a revelação da sua palavra. Porque, como nós já lemos, é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, é através da ação do Espírito Santo que o homem chega ao conhecimento de Deus, ou chega a se converter ao Senhor. Se não for pela ação do Espírito Santo, não há como, não é pelo argumento apenas das pessoas humanas, não é o argumento de sabedoria humana que vai fazer com que uma pessoa realmente nasça de novo, mas é pelo Espírito de Deus. Diz aqui ainda, lá no livro de Efésios, só para nós entendermos essa distinção entre a ação do Espírito Santo para abrir o entendimento, para dar convicção do pecado, e a ação do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, ou seja, aquele revestimento de poder para ser testemunha. São duas coisas diferentes. Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ele está falando aqui ser selado pelo Espírito Santo, ou seja, ser marcado pelo Espírito de Deus, porque ouviu a palavra e cremos que é através do Espírito Santo que vem o entendimento da palavra de Cristo. Lá no livro de Atos, no capítulo 19, no verso 1 e 2, eu creio que não vai deixar dúvidas para a gente sobre essa questão.
Diz aqui o texto: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha só a pergunta que Paulo fez. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Nem sequer nós ouvimos sobre o Espírito de Deus. Então, o que acontece? Aquelas vidas que estavam ali em Éfeso, por causa da pregação do evangelista Apolo, será que eles não tinham um novo nascimento? Será que não eram novas criaturas porque eles haviam recebido a palavra e crido em Jesus? Então, cremos que eles já eram, sim, novas criaturas em Cristo Jesus. No entanto, eles nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, ou seja, eles ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, o novo nascimento ocorre quando a ação do Espírito de Deus nos dá entendimento do Evangelho, da palavra. E num momento distinto, ou num momento em que o Espírito de Deus nos dá o revestimento de poder, porque nós entendemos qual é a promessa de Deus para capacitar todo o homem nascido de novo a ser uma testemunha de Jesus, aí sim, esse é o poder do Espírito Santo, da qual falou lá o profeta Joel, e de que Jesus falou assim: aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, amados, eu quero aqui agora concluir o nosso estudo desta manhã, já que falamos tanto, né, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus Cristo é uma pessoa, e Deus também é uma pessoa, é um ser espiritual e que ama, que se compadece de nós, que peleja por nós, que nos dá vitória em todas as coisas. O Espírito Santo também é uma pessoa. Eu quero ver aqui com vocês agora algumas referências bíblicas que nos mostram esse lado dos atributos pessoais do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 4, verso 30 a 31, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Então, o Espírito Santo, ele pode ficar triste. Como ele pode ficar triste? Ele fica triste quando nós não seguimos os seus conselhos. Ele nos mostra e revela a palavra, mas nós não prestamos atenção. E aí nós nos voltamos para o pecado, para a desobediência, para a malícia. Então essas coisas podem entristecer o Espírito Santo. Diz ainda o texto lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 4 a 6. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui as Escrituras estão falando que o Espírito tem ciúmes de nós. O que quer dizer isso? Ciúme, a gente sabe que não é um sentimento legal, né? Mas o que as Escrituras estão se referindo aqui? Quando fala ciúmes, é zelo, é cuidado. Ele se preocupa conosco. Quando nós nos voltamos para as coisas mundanas, isso entristece o Espírito Santo. E porque ele tem zelo de nós, ele nos corrige, ele nos adverte, ele faz com que nós sintamos o peso do pecado. Para quê? Para que haja transformação, para que haja cura e nós saiamos fortalecidos e edificados. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 26 a 27, diz assim:
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós vemos assim, olha só que pessoa maravilhosa. Ele se coloca do nosso lado. Ele é realmente aquele companheiro que no meio das nossas fraquezas, das nossas limitações, às vezes nós nem sabemos como vamos chegar diante de Deus. Mas Ele, presente em nossas vidas, Ele intercede por nós. E Ele se expressa em nossas vidas, nos ajudando a colocar diante de Deus as nossas fraquezas. E aí Ele nos ajuda e nos faz fortalecidos, Ele nos consola. Em Atos, no capítulo 9, no verso 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Aqui diz que o Espírito Santo encorajava pelo Espírito. Em outra versão fala que o Espírito Santo consolava a igreja, e aí a igreja crescia, a igreja se desenvolvia. Foi um tempo assim de desenvolvimento da igreja. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que a Bíblia fala que são tempos trabalhosos, tempos difíceis, nós precisamos muito de contar com essa presença maravilhosa do nosso lado, junto de nós e dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos ser encorajados, fortalecidos, e nós não venhamos também a ser enganados, porque a Bíblia fala que o Espírito nos ensina todas as coisas. Vamos ver ainda uma outra ação, né, dessa pessoa do Espírito Santo. Lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso 7 a 8, fala assim: assim como diz o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo traz para nós a palavra de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco. E quando ele fala, nós não devemos resistir à sua voz. O Espírito diz claramente, como diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja, os espíritos imundos também ensinam coisas terríveis. Eles são filhos das trevas, são anjos decaídos que mentem exatamente como faz Satanás, o pai da mentira. E nós, se não tivermos atento ao que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, está falando conosco, nós vamos deixar se levar pelo engano. Por isso, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não resista. Fique sensível e deixa Deus, essa pessoa maravilhosa, o Espírito de Deus, falar ao seu coração. E, finalmente, quero ler com você Mateus, no capítulo 12, verso 30 a 31. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu digo a vocês, todo o pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que representa isso, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia é uma injúria, é você injuriar o Espírito Santo. Como assim injuriar o Espírito Santo? Injuriar, blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo a obra que é de Deus. Como ali aqueles fariseus, saduceus, aquelas autoridades religiosas estavam dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, Jesus estava expulsando os demônios, na verdade, pelo Espírito de Deus. Mas aquelas autoridades
querendo insultar o Espírito Santo, estava falando, não, Jesus está fazendo isso pelo espírito do principal dos demônios, o Beelzebul. Isso que é insultar o Espírito Santo, é atribuir ao diabo a obra que é de Deus. Eu quero concluir com você nesta manhã, lendo aqui João 14, versículo 17. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Veja, o Espírito Santo nunca deixou de atuar na humanidade, no nosso planeta, em todo o universo. Desde o início da criação do mundo, o Espírito Santo tem atuado, como atua até nos dias de hoje. Só que Jesus está dizendo aqui que não somente ele estaria conosco, atuando no nosso meio, porém estaria também em nós. Ou seja, aquela ação que lá no Antigo Testamento ele vinha de maneira pontual sobre a vida dos profetas, dos juízes, dos reis, dos que prestavam serviço ao Senhor, Jesus falou assim, agora ele habitará em você. Isso daí, Jesus já está apontando para o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ainda, ao decorrer dessa série de estudos que nós vamos estar fazendo nesse mês, nós vamos abordar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver o que é o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós queríamos apenas mostrar sobre a pessoa da Trindade, né? Essa pessoa maravilhosa que atua em perfeita harmonia com o Senhor. E lembrando de que o Espírito Santo atuou, atua e continuará atuando sempre sobre a vida dos homens. Não existe um período em que o Espírito Santo vai deixar de atuar, porque se o Espírito Santo deixar de atuar sobre a terra, sobre a humanidade, seria como se nós estivéssemos considerando que uma pessoa da Trindade fosse infrutífera, não tivesse agindo mais, ficasse parada. E nós não cremos nisso, porque se o Espírito Santo atua em perfeita harmonia, em comunhão com Deus Pai e Deus o Filho, ele vai estar sempre atuando na vida dos homens e sobre todo esse universo. O Espírito Santo estará presente no período da grande tribulação, o Espírito Santo estará presente lá no milênio, o Espírito Santo estará presente na Santa Cidade, na Nova Jerusalém, o Espírito Santo estará sempre presente no meio deste universo para agir juntamente com Deus e o Filho de Deus. Que Deus abençoe. É maravilhoso nós estarmos assim estudando a palavra. Quero convidar, não perca aí nos próximos capítulos, né, dessa série. Até o final do mês nós estaremos estudando. Vou convidar pessoas que tiveram, que têm experiências, né, com os dons espirituais. Então vamos ter um estudo assim muito enriquecedor. Você é muito bem-vindo aqui. Compartilhe com outros também a respeito do que nós estamos estudando. Não deixe de assistir este vídeo que eu coloquei aqui embaixo, lá do nosso amigo e pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central, lá de Belo Horizonte, porque ele é uma palavra muito enriquecedora para a nossa edificação. E divulgue esse vídeo, compartilhe, deixa aí o seu like, porque quando você faz isso, você está sinalizando para o YouTube que é uma mensagem que merece ser repartida, compartilhada com outras pessoas, e aí o YouTube faz isso gratuitamente para a gente. Ele tem um sistema lá eletrônico que vai encaminhando para outras pessoas e aparece, quando as pessoas estão vendo o YouTube, aparece esse vídeo para que as outras pessoas também assistam e tenham a oportunidade de ser edificadas. Quero orar com você nesse momento, antes de nós concluirmos aqui tudo, que Deus possa guardar aí pelo Espírito de Deus em seu coração a sua palavra. Amado Deus, eu te sou grato pela oportunidade que a gente tem tido aqui nesta manhã, estudar a tua palavra, e que o Espírito Santo possa sim, ó Deus, trazer clareza, esclarecimento em tudo aquilo que nós abordamos aqui.
e que cada um de nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Obrigado porque nós temos o Senhor, o nosso ajudador. A Ti seja todo louvor e toda glória. Nós oramos agradecidos por este momento de estudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus seja contigo e até o nosso próximo encontro. Fique na paz.